Eu vou chamar aqui o Bruno Pinheiro, porque o que a gente tem acompanhado? O presidente da República cobrando dos ministros algumas soluções ou propostas que possam levar, então, à diminuição da inflação dos alimentos. Só que o Bruno vai contar aqui, nos bastidores, que a relação entre eles, os principais ministros que estão nessa discussão, não é lá aquelas coisas, né, Bruno? Evandro, de quem que você está falando? O que acontece? Rui Costa e o ministro da Agricultura, que é o ministro Carlos Fávaro, nome muito importante dentro do governo, que conversa com o setor do agronegócio. Chegaram a falar ontem sobre essa interferência, né? Essa veio uma fala do ministro Rui Costa, do governo realizar uma interferência. Não é o mesmo pensamento do ministro da Agricultura. Hoje eu conversei com alguns nomes e o que eu ouvi é que o ministro acha que isso não é a melhor forma de realizar essa interferência do governo. Tem outras medidas a serem feitas. Agora, o que acontece? Entre os dois, ministro Carlos Fávaro e Rui Costa, o que eu apurei é que a relação não é das melhores, Evandro. Nem mesmo na conversa de WhatsApp, que isso é feito através de alguns assessores, nem esse contato direto. E aí eu fiz um outro levantamento, que é a função nossa de acompanhar, de fazer essa investigação a fundo sobre esse relacionamento. E o que eu encontrei é o seguinte, que no Instagram, o ministro Rui Costa, ele está seguindo o ministro Carlos Fávaro, mas o Carlos Fávaro não segue o ministro Rui Costa. Essa é uma informação, então, exclusiva aqui em primeira mão da Jovem Pan, que a gente apurou. Você pode acompanhar, então, o Instagram do Rui Costa e o Instagram do ministro Carlos Fávaro. O Carlos Fávaro não segue o Rui Costa. São os atores que estão nessa discussão para tentar reduzir a alta dos alimentos. Você sabe que o Gustavo Segré passou a me seguir no Instagram anos né? depois que eu comecei a apresentar esse programa. Ok, viu? Eu não vou inventar. Havia aí até uma especulação sobre a nossa relação, ter algum atrito, etc. Fui a um show dele para ver se eu tentava amenizar e fazer com que ele me seguisse, mas ele demorou mesmo depois de eu ir ao show dele para me seguir. Porque não podia te marcar, lembra? Aí eu falei, como assim? Aí ele falou, não está me seguindo. Fiquei bravo com ele. Ok. Ele me segue no Instagram, mas no Twitter eu sigo ele e ele não me segue. Pois é, ele é blazer. Ele é blazer. Ele é blazer. Aos poucos as máscaras vão caindo, viu, Evandro? Mas, bom, eu sigo os dois, nas duas redes. Olha só, a gente tem então, colocaram ali o print, na hora que você procura. E agora há pouco, há 20 minutos atrás. Nenhum usuário encontrado ali na lista de amigos do ministro Carlos Fávaro. Agora, Zé Maria Trindade, eu queria saber de você de que maneira que essa relação, que não é das melhores, pode prejudicar ou não o diálogo que o presidente da República espera agora para chegar a uma solução, porque a maior preocupação de Lula é o fato de as pessoas não enxergarem questões positivas que seriam feitas pelo governo, justamente porque na hora que elas vão ao supermercado, qualquer sacolinha leva todo o dinheiro embora. Pois olha, Carlos Fávaro nunca conseguiu fazer essa ligação do governo com o setor agropecuário. O governo Lula tem uma oposição fortíssima nesse setor. Conversei nessa semana aí com alguns deputados e todos esperam, inclusive, mudança na agricultura. E dois integrantes da FPA, toda a poderosa frente parlamentar da agropecuária, né? E eles indicaram que o deputado Arnaldo Jardim ele é vice-presidente da FPA. É um forte candidato a ministro da Agricultura. Esse, sim, teria uma relação muito boa com o agro, né? E também sobre essa história e essa luta contra a inflação da mesa, como é chamada esta carestia na área de alimentação, né? O governo estudou mesmo a possibilidade ali de intervenção em setores, de impedir a exportação, por exemplo, para baratear aqui os produtos nacionais, mas não vai levar em frente porque recomendaram, né? A economia ela é tão ligada à política que falaram ainda a história de fiscal do Lula, né? Eram os fiscais do Sarney. E Sarney ficou popular demais com o plano Sarney, quando congelou tudo e tal, e não deu certo. Isso não dá certo, essas medidas não dão certo. Mas o certo é o seguinte, o Fávaro não conseguiu fazer essa ligação. E a FPA espera, nessa reforma ministerial, uma troca na agricultura. E Arnaldo Jardim é o indicado. Fala, Bruno. Quero só continuar o que o Zé Maria comentou, e comentou muito bem, é que eu tive, com quem eu conversei então hoje, ontem teve uma reunião dentro do Ministério, lá da Agricultura, e já veio um sinal
com quem eu ouvi, do ministro Carlos Favaro, que nada vai acontecer, que a equipe se acalme, que não vai ter nenhum tipo de mudança. Então, quando começa a ter que justificar, já é um grande sinal. Se não foi perguntado e se não está havendo nenhum movimento e você fala antes de ser questionado, é que alguma coisa tem. Dá para a gente trazer de novo a fala do ministro Rui Costa sobre esses programas que estão sendo pensados pelo governo? Vamos acompanhar. Todo aquele produto que tiver com preço interno maior que o preço externo, nós vamos atuar de imediato, por exemplo, na alíquota de importação. Então essa é uma resposta imediata, porque o efeito disso é evidente. Como o mercado, e eu vou repetir, o preço se forma no mercado. O mercado é competitivo, se nós tornamos mais barato a importação desses produtos, vão ter vários atores econômicos do mercado importando esses produtos, porque tem uma diferença de preço e, portanto, vão enxergar aí um lucro a ganhar e vão importar e ajudar a baixar o preço do produto interno, pelo menos ao preço do preço internacional. Quero reafirmar taxativamente, nenhuma medida heterodoxa será adotada. Não haverá congelamento de preço, tabelamento, fiscalização, ele até brincou, não terá fiscal do Lula nos supermercados das feiras, não terá rede estatal de supermercado ou de lojas para vender produtos, isso não existe. Gente, olha, a emenda está saindo pior que o soneto, hein? Porque quando há necessidade de dar explicações tão esdrúxulas assim, é porque o negócio já começou melado mais uma vez. E poucos dias depois do presidente da República dizer, nós não podemos errar mais na comunicação. Fábio Piperno, como é que você avalia agora mais essa escorregada, digamos já, do governo federal ao tentar falar da redução no preço dos alimentos? Porque ao usar a palavra intervenção, num país que tem uma memória tão desgostosa com o termo intervenção, você já começa muito mal qualquer plano de levar um alimento mais barato à mesa do brasileiro. Ô, Evandro, a forma de se fazer isso, eu acho que poderia sim alguém do governo, alguém que falasse pelo governo, falar, é mentira. Só que talvez a pessoa mais indicada para tratar do tema estava ali do lado quieto, o ministro que não segue o outro aí, o Carlos Favaro. Estava com uma cara de poucos amigos. Porque ele está vendo a explicação do outro. E pensando, aí, Deus. O ministro Rui Costa, mas falou tanto, era muito conceito econômico envolvido, mas muita coisa que, sabe, não faz, só atrapalha o entendimento. Então, põe o especialista para falar, o especialista vai falar, olha, não vamos fazer nada. Vai ficar, né? Eventualmente podemos estudar alguma, enfim, redução tarifária, que também não é uma coisa fácil, porque tem a questão do Mercosul e tem outra coisa. Não adianta falar, mas vamos comprar dos vizinhos. Não é nada, porque o vizinho, por exemplo, o Paraguai, que produz soja, ele está olhando, enfim, o produtor paraguaio, opa, o preço internacional está bom. Então eu vou vender lá fora, não vou, enfim, vender aqui. Então tem tudo isso envolvido. Mas seria muito mais recomendável que o especialista falar sobre o tema. É o terceiro dia consecutivo que eu critico aqui o ministro Rui Costa, porque eu insisto, ele atrapalha muitos setores do governo. Agora me intriga, né, que o presidente da República tenha pedido na reunião ministerial que todas as medidas antes de serem anunciadas passem pela Casa Civil. E estão passando pela Casa Civil. E o ministro da Casa Civil está comunicando. Mas está comunicando mal, Gustavo Segré. Está comunicando péssimo. E pior, com todo respeito, ministro, o senhor não entende nada de comércio exterior. O outro dia, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fez uns comentários totalmente errados. Eu respondi através de um vídeo e me sinto forçado a responder agora ao ministro Rui Costa. Quando ele fala de que não teremos nenhuma atitude heterodoxa, senhor ministro, não é intervenção. Isso é ortodoxo. Heterodoxo é exatamente o contrário. Eu recomendo ao senhor um pouquinho mais de leitura nesse aspecto. E, pelo outro lado, não dá para diminuir a tarifa externa comum. Se chama tarifa externa comum, que é o resolvido pelo Mercosul quando outros países mandam a qualquer dos 4 países. E, para isso, deveria ler. É só colocar o link do Ministério de Indústria e Comércio, o Ministério do seu governo, o ministro Alckmin, que depende da Casa Civil também. E aí verá que tem que entrar um pleito através de uma secretaria especial. O governo, nesse caso brasileiro, envia para o Comitê de Trabalho número 1 de tarifas dentro do Mercosul. E aí os 4 estados partes se pronunciam.
Não é assim, mas eu vou lhe dar uma dica do que pode ser feito. A grande maioria dos produtos que podem entrar são industrializados, e aí tem o IPI. E o IPI não precisa de autorização do Mercosul, porque é local, é interno. Vai por esse lado que vai conseguir mais. Mas heterodoxo é o contrário que o senhor está propondo. E aí, Alan Gani? Olha só, não, é uma celeuma, né? Sendo falado pelo governo. Primeiro fala em intervenção. Intervenção, né, quando a primeira fala dele já remete àquilo que foi feito no Sarney, tabelamento de preço, preço teto, estocar alimento, proibir exportação para ficar mais o produto aqui. Em nenhum lugar do mundo, no Brasil, em qualquer lugar, isto deu certo. Gerou o efeito contrário, gerou mais escassez e aumento de preço. E é claro que o brasileiro tem memória e gerou todo esse ruído. E aí, quando ele vai explicar, ele se complica ainda mais, porque ele chama atenção para isso e ele não tem uma certa naturalidade ao falar de temas econômicos. Passa isso, né, na fala dele. É até diferente, por exemplo, que o Piperno citou aqui do Fávaro, do Carlos Fávaro, ou mesmo do ministro Fernando Haddad, que acaba falando com muito mais naturalidade, né, sobre temas econômicos. Então, é errado utilizá-lo para falar de temas econômicos. E aí, quando ele também fala o seguinte, vamos fazer um tipo de intervenção com uma trava, né, a partir do momento que o preço lá fora estiver mais barato que o preço aqui, aí a gente reduz o imposto de importação para importar esses produtos. Isso é uma medida heterodoxa, isso é uma medida intervencionista que o mercado não aceita. O mercado tem horror a isso, né? O mercado quer livre flutuação de preço. Mexa no fiscal, faça o ajuste fiscal que o dólar cai. Caindo o dólar, cai o preço dos alimentos. Fala, seu Zé. Pois é, entre ortodoxia e heterodoxia, né? Essa conversa vai mesmo para um lado que o mercado não entende. E dúvida no mercado significa prejuízo. E é prejuízo no valor do dólar, nos juros, né? O mercado entende assim. Essa história aí, às vezes a gente precisa explicar que o José Sarney estava impopular, baixou um plano, congelando o preço de tudo e imediatamente a popularidade dele foi lá para cima, para 80%, e os cidadãos cansados da carestia fecharam supermercados e foram aplaudidos. Depois se viu que houve uma falta de alimentos, né? Ninguém pode comprar um produto mais caro e vender mais barato, não tem lógica. A inflação é necessária para a atividade econômica, né? Uma pequena inflação, ela é necessária. Agora, o que a gente vê aí é o governo acuado. O tema vindo, o governo não sabe lidar com aquele tema, principalmente nas mídias sociais, e aí vira uma grande confusão. Agora, o Nicolas está dizendo que essa história do preço dos alimentos é um novo PIX, ou seja, aquela história do PIX. Então, a guerra está sendo perdida dia a dia, né? São batalhas e batalhas perdidas na comunicação. A realidade é o seguinte, está tudo muito caro mesmo e não há comunicação no mundo que possa mudar essa realidade. De ir no supermercado e entender que o salário mínimo não compra mais nada. Gente, eu quero só perguntar para vocês então, várias coisas foram apresentadas ali, vocês falaram dos caminhos que precisariam ser percorridos. O que funcionaria para levar à redução do preço dos alimentos, Gustavo Segre? Que medida que dá para se implementar? Todas juntas. A redução do gasto público é fundamental, porque isso daria tranquilidade ao mercado, como muito bem falou Alan Gani. Tiraria a pressão do dólar, todos os produtos importados ficariam mais baratos, inclusive insumos para algumas produções locais. E aí isso tranquilizaria do ponto de vista do custo quando alguém quer importar. Não dá para mexer a tarifa externa comum numa canetada, não funciona desse jeito, seria bom que o ministro se informe melhor. Qual seria outra opção? Tira e reduz impostos nacionais. Pode fazer por exemplo, uma renúncia de PIS e COFINS, pode fazer uma diminuição do IPI, se quiser, aí depois o resto não intervém porque são impostos dos estados, e aí tem autonomia de cada estado. Mas não é através de intervenção e não é através de uma redução, porque não é rápida. E isso, o problema, Evandro, é que você sai com uma ideia que não tem cabimento e aí fica pior, porque não consegue fazer o que propôs e depois o mercado já deixa de acreditar naquilo que você está propondo. Ô Bruno Pinheiro, agora a gente estava comentando aqui, né, esse formato em que o ministro Rui Costa vai lá e acaba respondendo até mais do que deveria. Como é que funcionam essas questões dos bastidores? Muitas vezes ele está lá para conversar com jornalistas sobre determinado assunto e ao
ter uma conversa estendida, ele acaba falando mais coisas do que se deveria e aí há essas repercussões? Evandro, esse tipo de conversa é sempre após uma reunião. Então é um resumo do que foi uma reunião. Então ele já vai orientado a responder. Agora, se essa fala fica muito confusa, é um sinal de que a reunião também foi confusa. Então, isso é um retrato do que foi a reunião. E se você acompanhar, Evandro, esse vídeo, essa conversa é longa com os jornalistas. No final da conversa, o ministro Rui Costa ainda faz uma orientação, o seguinte: se você vai fazer uma compra e essa fruta está muito cara, ou não é a fruta daquela época, compra a fruta da época. Se é época de manga, compra essa manga, não compra a uva. Então, essa foi a orientação para você não comprar muito caro. Comprar algo que seja daquela estação. Ele citou, não foi essa manga, foi a laranja. Se a laranja estiver muito caro, compra outra fruta. É uma forma dá na TV desde evitar a inflação. Então, foi o que a gente vê. Agora, se comprar limão, tem que fazer uma limonada. Agora falando dessa... fazer uma limonada bem docinha, ou não. Agora, sobre essa questão dos alimentos, houve um outro ruído, que foi o lance relacionado a comprar, a se mudar, alterar a data de valimento dos alimentos. Meu Deus. Valimento. Eita! Data de validade dos alimentos, acabei fazendo um match entre as duas palavras. Data de validade dos alimentos e explorar alguns alimentos que estejam mais próximos ali do vencimento, até mesmo um pouquinho mais passados e acessá-los de maneira mais barata. Isso aí provocou, assim, uma montanha, uma bola de neve de crítica de gente perguntando, mas o que é isso agora? O governo quer que a gente consuma alimento vencido? Não necessariamente era isso, mas já serviu de subsídio para todos os críticos do governo, Fábio Piperno. Exatamente. Ninguém do governo propôs isso. Mas aí houve uma série de distorções. Ontem, inclusive, o presidente da Associação Brasileira de Supermercados se manifestou em relação a isso, dizendo que ninguém propôs isso. Supermercado algum vai fazer isso. Agora, essas coisas, esse tipo de lenda urbana nasce e vai virando uma bola de neve. Nasce a partir de um ambiente onde a informação não está bem construída. Você deixa aquele espaço ali, naturalmente os questionamentos vão surgir. Foi até alguém, inclusive, lembrou que tem uma diferença semântica entre a data de vencimento e a data final e a data de consumo, tem isso. E alguém, vi hoje isso em algum jornal, que foi no Estadão, alguém inclusive puxou uma explicação sobre o tema que o ministro Paulo Guedes deu lá atrás, né? Mas o fato é que não há nenhuma proposta nesse sentido. Fala, Gani. Pois é, né? Você já tem um ambiente econômico do ponto de vista inflacionário que é complicado. Então, qualquer erro de comunicação potencializa ainda mais essas questões econômicas. Veja que o governo, ele está perdendo batalhas não nas questões ideológicas, mas em questões relacionadas à economia. PIX e agora inflação de alimentos, ou seja, né, questões muito mais concretas para a população.